Estamos aqui com o nosso amigo, colega, companheiro, mas sobretudo com o nosso ilustre biógrafo, escritor, jornalista, Lira Neto. Lira Neto, seja bem-vindo à Fortaleza. Minhas saudações. Olá, Tarcísio, um prazer enorme estar aqui com você, é sempre um prazer renovado de encontrar você e conversar com você. Você é uma das pessoas mais lúcidas e mais interessantes, mais provocativas que eu conheço. Então, estou aqui correspondendo ao desafio de bater esse papo com você, assistido aí pelo pessoal. Obrigado. Como vocês perceberam, Lira Neto é uma pessoa extremamente gentil, né? E particularmente hoje nem amanheci tão lúcido assim, mas agradeço de qualquer forma. Bom, o Lira, vamos chamá-lo assim, na intimidade, a nossa amizade de alguns poucos anos nos permite, o Lira está em Fortaleza a convite do Colégio de Estudos Avançados, que é um órgão da UFC, recriado da administração, do reitor Custódio Almeida, e que se dedica, Lira, e você já ouviu falar do colégio, até foi convidado para ser conselheiro do nosso colégio. O colégio é uma instituição que se dedica a estudos transdisciplinares. A ideia do colégio é construir um locus na universidade que não é ocupado pela compartimentação tradicional necessária do conhecimento contemporâneo, que começa, na realidade, na última fase da modernidade, né, da modernidade científica. Né? Algumas pessoas dizem que no século XIX, uma mente de primeira categoria, de primeira classe, talvez ainda fosse capaz de dominar todo o conhecimento científico da época. Né? Mas já no primeiro quarto do século XX, e na metade do século, isso já se torna completamente impossível e hoje nem pensar, né? Hoje em dia as pessoas têm dificuldade. Essa compartimentação, ela é um fenômeno completamente, é um fenômeno cientificamente causado, né? Um fenômeno causal da expansão do conhecimento, que ao se expandir vai se ramificando, se complexificando, de tal forma que há uma tendência de especialização que é inevitável, porque senão você será muito bom em nada, né? Tem desses aí, né? Tem pessoas que... Tudólogos. Conhecem. Tem tudólogos que são muito perto daquele outro departamento que é dos achólogos. Exatamente. Né? Acham muita coisa, tem muitas opiniões. Mas o colégio, então, ele vem, de uma certa forma, para combinar. Isso aí é uma coisa necessária e ninguém quer mudar isso, porque seria, né, uma batalha perdida. Mas a gente fica também fragmentado de tal forma que um camarada que trabalha num certo ramo da ciência, você cria o gênio ignorante. Ele trabalha naquele ramo da ciência, ele é um especialista, é um gênio, pode até ganhar um prêmio Nobel, mas ele não entende chongas do mundo, das coisas em geral, porque o mundo não está igualmente compartido assim, nem a vida humana, nem a vida do sujeito. Então, essa compartimentação tem um efeito colateral que é alienante, e alienante do indivíduo até de si mesmo, sem falar de outras questões, né? E aí se cria a necessidade de você ter o cara que sabe tudo de uma pequena coisa, mas sabe transita em outra de quase coisa, tudo. né? Sabe fazer o trânsito. Sabe fazer o trânsito e aí você não espera que seja uma pessoa que vai fazer a integração, mas que tenha pessoas capazes de fazer a conexão de seus hardwares entre uma área e outra, etc. Enfim, estou me estendendo muito, porque o assunto aqui é você e seu último livro, mas só para dar uma ideia aqui aos ouvintes, do que é esse Colégio de Estudos Avançados, essa coisa, né? Perfeito. Do nome assim. E para dizer também o quanto a sua própria persona se encaixa nesse colégio. A gente, ao longo da conversa, a gente vai ver como você, queira ou não, você acaba se transdisciplinando por força do próprio ofício que você pratica, né? Mas, Lira, você
a razão de você vir, eu acabei de dizer, em não muito poucas palavras. Agora, o pretexto da sua vinda foi o lançamento desse livro aqui, né? Exatamente. Do Oswald de Andrade, que é o seu último biografado e que é uma figura... Mais recente, o último ainda vai dar. Espero que não. É o seu mais recente bibliografado e que é uma pessoa, né, fantástica. E aí, Lira, eu gostaria de começar falando sobre o Oswald de Andrade. Tá bom. Primeiro, ouvir de você assim, um perfil geral, Sim. né, que essa pessoa provocou em você. O Oswald de Andrade, sempre que se fala no nome Oswald de Andrade, sempre nós nos remetemos quase automaticamente ao modernismo e à Semana de Arte Moderna de 22. Isso é muito pouco para definir Oswald de Andrade. O livro foi escrito exatamente com a intenção de tirar o Oswald de Andrade desse nicho, desse escaninho. Me permita, seria quase que como se eu ouvir Caetano Veloso e dizer, é Tropicália. É um pouco isso, mas talvez seja ainda mais grave, né? Porque a personalidade de Oswald de Andrade, a poética de Oswald de Andrade, a prosa de Oswald de Andrade, o teatro de Oswald de Andrade, ele mesmo um homem da transdisciplinaridade, né? Que estudou filosofia, que era um jornalista militante político em determinado momento da sua vida. Ou seja, tem uma série de facetas, de personas... Desculpe, e era um rico de esquerda? E era um rico de esquerda, exatamente. São várias personas, né? O Oswald de Andrade é um personagem compósito, é um personagem feito de vários momentos, né? E que ele mudava a proporção que o mundo à sua volta também estava em mutação. Então, Oswald de Andrade, para mim, Tarcísio, eu defino Oswald de Andrade como um pensador. Eu defino Oswald de Andrade como um dos intérpretes do Brasil. Essa é a tese central deste livro, Oswald de Andrade, O Mal Selvagem. Intérprete em que sentido? Oswald de Andrade vive num momento em que o Brasil está se discutindo, o Brasil está se descobrindo, o Brasil está tentando buscar aquilo que à época se dizia e se denominava a busca por uma suposta identidade nacional. Aliás, se me permite, era uma época que o Brasil estava se constituindo. Exatamente. E, portanto, se constituindo como nação. Exatamente. E esse processo, não à toa, ele acontece exatamente ali a partir dos anos 30, anos 40, que é quando tem início a chamada Era Vargas, que tinha como grande propósito repensar o Brasil para saber que país era aquele, que país é esse, afinal de contas. Então você tem contribuições antropológicas, sociológicas, econômicas, político-econômicas, sociais, do que seria esse Brasil. E aí que surgem os grandes e consagrados intérpretes. Você tem, por um lado, Sérgio Buarque de Holanda, com Raízes do Brasil, você tem Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, você vai ter Caio Prado Júnior, você vai ter uma série de autores que discutem essa suposta identidade, né? E o próprio Getúlio, o próprio governo Vargas, vai buscar a construção dessa identidade a partir de mitos de origem, da construção de mitos de origem, né? Ou seja, para você fundar um conceito de nacionalidade, você tem que ter uma mitologia própria, né? Os símbolos nacionais. Então tem um momento muito interessante e muito terrível ao mesmo tempo, no período da Era Vargas, quando o Getúlio faz uma cerimônia pública com milhares de pessoas, em que ele desce dos mastros as 20 bandeiras dos então 20 estados da federação, e no lugar dessas bandeiras, eles hasteiam 20 bandeiras nacionais idênticas, a bandeira do Brasil. E Getúlio, no seu discurso, diz... Permita-me um comentário. De uma certa maneira, o Brasil está, mais uma vez, naquele tempo, né, copiando os Estados Unidos. Sim, e a construção... Construída uma federação, etc., Isso. construída a partir de 20 colônias, só que o Brasil avançou muito mais nessa unificação, e você está dando esse exemplo Vargas, porque nos Estados Unidos os estados jamais aceitariam essas bandeiras, porque eles continuaram, e sobretudo em todo o período das 13 colônias, que foi o que se rebelou contra a Inglaterra,
as 13 colônias e ainda hoje a legislação, cada uma tem sua Suprema Corte. Exatamente. Inclusive tem seu parlamento. E no caso do Brasil, nesse momento da era Vargas, o Getúlio dizia e deixou isso decretado, era lei. Né? Não há mais símbolos estaduais, não há mais diferenças estaduais, não há mais hinos estaduais, não há mais bandeiras. As bandeiras naquela cerimônia foram queimadas. Tinha uma pira onde as bandeiras estaduais foram colocadas e queimadas. Então, tudo isso porque no seu discurso Getúlio dizia: agora nós somos uma única nação, agora nós somos um único Brasil. E é por isso que, por exemplo, o Estado Novo vai se apropriar do samba como grande trilha sonora nacional, aquele samba que vinha da marginalidade de populações vulneráveis, invisibilizadas, passa a ser, né, a grande trilha sonora do Brasil. Então, nessa busca de identidade, todos eles pensando em direções, às vezes alternativas, mas concêntricas de alguma maneira, o Oswald de Andrade dizia: eu não quero saber de identidade. Né? Identidade, para Oswald de Andrade, é um conceito essencialmente autoritário, porque ele impõe uma unificação de algo que, principalmente no caso do Brasil, é essencialmente plural e múltiplo. Né? Então ele dizia: eu estou em busca do contrário da identidade, ou de algo, ou de uma visão alternativa a esse conceito de identidade, que é o conceito da alteridade. Ou seja, é o diálogo com o outro, não o ensimesmamento em mim. É uma tentativa cultural, e aí ele plasma a grande metáfora, que eu acho que é uma das maiores contribuições de Oswald de Andrade para os estudos culturais, de uma maneira geral, para a cultura brasileira, né, e para a cultura universal, que hoje é um conceito estudado muito em universidades. Por exemplo, quando eu fui aos Estados Unidos durante 3 anos dar aulas numa Universidade Americana de Cultura Brasileira, o conceito de antropofagia, todo mundo ficava impressionado, dizendo: gente, isso é atualíssimo, porque o que é o conceito da antropofagia para Oswald de Andrade? É um conceito já um tanto quanto banalizado e mal compreendido, Tarcísio. Né? Dos nossos índios canibais, né? Exatamente. Ele vai pegar a imagem, né, do Tupinambá, do canibal, e ele faz logo uma diferença. O Tupinambá não é canibal. Canibal é alguém que vai e come uma carne humana. Quer se alimentar, como se fosse carne de porco. Como se fosse carne de qualquer outra espécie animal, para saciar a fome ou a gula. No caso do antropófago, ele não está comendo a carne, ele está comendo, além da carne, ele está comendo o espírito, ele está comendo a alma do seu dessemelhante. A força do guerreiro. Exatamente. Tanto é que aquele inimigo que morria pedindo para não ser morto, pedindo misericórdia, esse não ia ser servido em banquete. Esse não era morto mesmo. Esse era morto e ninguém queria saber de se alimentar desta carne fraca e, portanto, desse espírito ainda mais fraco. O que era devorado era o inimigo mais forte, o mais formoso, o mais inteligente, o mais valente. Então, ele pede essa imagem emprestada para os estudos culturais e diz: a cultura brasileira tem que ser antropofágica, no sentido de devorar a cultura alheia, devorar a cultura estrangeira. A cultura eurocêntrica. Cultura eurocêntrica, e ele num pensamento muito à frente, para usar um chavão, muito à frente do seu tempo, com pressupostos muito próximos daquilo que, com certo modismo hoje acadêmico, nós falamos de pensamento pós-colonial ou decolonial. Oswald de Andrade, naquele momento, propõe o seguinte: a devoração da cultura alheia, inclusive da cultura da metrópole ou das metrópoles, né, para extrair delas o que elas têm de positivo, para extrair delas o que elas têm de significativo, e a partir dessa devoração ritualística, como era a devoração Tupinambá, a partir dessa devoração ritualística, eu me aproprio das virtudes do outro, não deixo de ser eu, continuo sendo eu, mas agora eu sou eu. Até mais fortalecido. Exatamente, agora eu sou eu e o outro dentro de mim. Né? E expilo, né, por meio da regurgitação ou do próprio excremento, tudo aquilo que é absolutamente supérfluo e desnecessário. O que fica em mim... Quer dizer que quando a gente faz a antropofagia usando trash food, que está muito na moda, nós estamos fazendo talvez o oposto. O oposto, né? Estou mantendo dentro de mim o que não exatamente. Lá de fora. Então perceba, Tarcísio, a complexidade e a beleza desta metáfora.
né? No momento em que o Brasil discutia a identidade, inclusive havia toda uma corrente fortemente nacionalista, xenófoba, dentro da própria literatura, né? O movimento verde e amarelo, o movimento da ANTA, isso aí está falando de Menotti Del Pique, Cassiano Ricardo. O Oswald de Andrade dizia: isso aí, vocês estão vendo macumba para turista, né? Nós precisamos de uma poesia de exportação, uma cultura de exportação, e nós só vamos conseguir produzir uma cultura de exportação na medida que essa valorização do que é essencialmente nacional, e eu quase disse autêntico, o que seria um erro, porque o conceitual... É uma traição, autêntico já se aproxima da nacionalidade. E não há nada autêntico, né? Uhum. Não há nada autêntico. Isso é que o Oswald de Andrade nos chamava a atenção, né? Ou seja, a partir daquilo que nós somos, com a atualização, inclusive, dos códigos linguísticos, das vanguardas europeias, do melhor das vanguardas, do espírito da contestação das vanguardas, incorporar isso à nossa própria formação e à nossa própria linguagem, produzir uma vanguarda essencialmente brasileira. Isso é muito interessante. E é por isso que Oswald de Andrade, e é por isso que eu, como oswaldiano que sou, né, me recuso. Ou se tornou ou você já era? Eu já fui desde sempre. Eu, nos anos 70, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, Tarcísio, eu era aquilo que fazia parte da chamada geração marginal, geração da poesia mimeógrafo. Eu rodava minhas poesias em mimeógrafo e xerox. Bom, eu no movimento estudantil rodava no mimeógrafo as convocações para as passeatas e os manifestos. Nós estávamos muito mais próximo do desbunde. Então, e tinha alguns colegas que rodavam a prova do dia seguinte. Ah, sim. Também. E no mimeógrafo era muito importante. Naquela nossa geração de poetas, né, alternativos, marginais, porque à margem do mercado editorial, à margem de toda a produção cultural estabelecida, né, nós tínhamos Oswald de Andrade sempre como uma espécie, como eu gosto de dizer, eu digo no final do livro, nosso pai espiritual. Né? Oswald de Andrade, com a sua irreverência, com a sua iconoclastia, com a sua agressividade, e ao mesmo tempo com o seu profundo senso de humor, né? com a sua verve do sarcasmo e da ironia, essa chave corrosiva do humor, ele nos dava a régua e o compasso, ou seja, ele tinha introduzido o coloquialismo na poesia, na literatura, ele tinha introduzido erros propositais de gramática, ou seja, subvertendo a norma culta, né? E ele dizia num de seus manifestos, uma frase maravilhosa que para mim é quase um mantra, né? A contribuição milionária de todos os erros, né? Ou seja, isso é fantástico, ou seja, a aposta no que é divergente, no que é dissonante, no que é exatamente contrário às expectativas correntes. E aí, para fechar a resposta de uma forma mais objetiva, essa profissão de fé na irreverência, essa profissão de fé na contestação permanente, temperada por esse humor quase satânico, quase diabólico, acontece às vezes isso. Então, nesse humor quase diabólico, quase satânico, né, ele incorporava isso na sua própria vida privada. Por isso a importância de uma biografia, né, porque a biografia ela desnuda essa relação, no caso de um artista, entre a vida e a obra. Como é que essas duas esferas se impactam mutuamente, né? E se de fato ela se interage. Uma vez num debate eu disse, Wittgenstein está aí propósito. Era um verdadeiro filósofo. Ele disse, agora tem o verdadeiro filósofo que não é? Eu digo, sim, sempre teve. E eu, por um verdadeiro filósofo, eu entendo o seguinte, uma pessoa que vive de acordo com a sua filosofia. Para que a filosofia não é só um conjunto de ideias, mas faz a própria vida. Então, é isso que você foi buscar no Oswald de Andrade para ver se era um cara que vivia suas convicções ou se era só uma hipocrisia. E daí o subtítulo do livro, né, que é o Oswald de Andrade, Mal Selvagem. Porque esse mal selvagem, logicamente, é uma referência, uma citação explícita ao Bom Selvagem de Rousseau. Né? Então, do Bom Selvagem de Rousseau e também, de uma certa forma, do nosso Zé de Alencar. Ah, né? Sim, também. Selvagem bem domado. Exatamente. Ele negava Peri, ele negava o Guarani, ele negava todo o indianismo alencarino, porque para ele aquele era um índio
comportado e submisso E pronto a ser assimilado. Exatamente, e com sentimentos burgueses, né? Com sentimentos amorosos, típicos da formação burguesa do próprio Alencar. As aspirações do colonizador. Exatamente. E ele propunha, em contraposição a esse bom selvagem, o mal selvagem, ou seja, exatamente o devorador. Aquele que devorador. comia o bispo Sardinha. Exatamente, o que devorou o bispo Sardinha, né? Então, assim, e ao mesmo tempo tem uma duplicidade de sentido no subtítulo, porque o Oswald de Andrade não era um mau selvagem, era um péssimo selvagem. Ele era um homem sem... No limite, era um homem sem escrúpulos. Né? No limite, ele era um homem de comportamento tão surpreendente, ao ponto de ter rompido com todos os amigos que ele colecionou ao longo da vida. Praticamente ele morreu sozinho, abandonado por todos, porque rompeu com todos. Né? Porque ninguém suportava a agressividade e a ironia de Oswald de Andrade, que não escolhia vítimas. E, ao mesmo tempo, também no ponto de vista afetivo, sentimental, ele era um homem que tinha relações bastante tumultuosas. Teve mulheres maravilhosas, como Patrícia Galvão, como a que era a Pagu, como a Tarsila do Amaral, e que eu me detenho para falar muito dessas relações dele no livro, e de que modo essas relações contribuíram para a própria formação intelectual de Oswald de Andrade. Né? Por exemplo, sem Tarsila não existiria antropofagia, para começo de conversa. Né? E sem Pagu não existiria o militante, né, marxista Oswald de Andrade, que aprendeu tudo com ela. Né? Então, assim, e ela era muito mais nova. Muito mais nova, claro. Então, esse personagem fantástico, como todo bom biografado, é um personagem complexo, não era um bom moço. Eu jamais teria vontade de biografar bons moços. Eu não biografo gente de bem, né? Não acredito que exista gente de bem, porque todos os meus personagens, a minha intenção é exatamente mostrar as imperfeições de cada um desses biografados. As imperfeições que os torna humano, né? Demasiadamente humano. Senão você não estaria biografando pessoas. Isso. Mas nessa linha, eu tenho duas provocações a lhe fazer. Uma delas é assim, essa antropofagia que, bom, primeira, o brasileiro na sua formação, não sei até que ponto o Oswald aponta isso, ele é um esquizofrênico. Nós todos somos, porque saiu agora uma pesquisa da USP, essa pesquisa foi publicada na Science e tal, que mostra que, em termos genéticos mesmo, de DNA, o Brasil é o país mais plural, de genética mais plural do mundo e o mais miscigenado do mundo. Isso. E em cada brasileiro, você, né, quem foi a pessoa que fez esse comentário? Disse, rapaz, no Brasil, branco mesmo só tem o Tafarel e a Xuxa. Né? Quer dizer, ninguém é branco no Brasil, ninguém é branco, totalmente branco e tal, e a porcentagem, nós temos uma porcentagem predominantemente europeia, uns 60%, tem essas contas que também não vale muita coisa, sim, porque isso é na pele de cada um e na região. O brasileiro é, antes de tudo, um esquizofrênico, porque ele é, ao mesmo tempo, o colonizador e o colonizado. Cada um de nós, ao mesmo tempo, nós somos europeus, nós somos o colonizador europeu, nós somos fruto desse eurocentrismo e somos parte dele, como parte da cultura ocidental, e somos o explorado, a vítima, o ocidental, nós somos índios, somos pretos, somos negros, então nós somos ao mesmo tempo esquizofrenia, que me parece que o antropofagismo para o Oswald de Andrade seria uma espécie de remédio, de medicina para essa esquizofrenia. O Oswald de Andrade acreditava que o Brasil tinha um processo civilizatório particular, singular, e que poderia servir como modelo para o mundo. Né? Então ele acreditava no potencial criativo dessa mistura que não se deu, e ele próprio reconhecia isso, não se deu sem muita violência. Né? É uma mistura que, claro, todas as relações interraciais, interetnias, né, tinham um traço muito marcado pela violência, mas não só. Né? Também querer dizer que nós somos, eu acho um pouco populista, né? Dizer que nós somos o fruto da cultura do estupro. Eu acho que é um pouco demais. Sim. E não perceber que existem nuances aí. Eu acho que essas
afirmações peremptórias, né? Tendem a esquecer a riqueza desse processo. Embora seja verdade, essa pesquisa mostra Sim. Uma diferença de composição Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres. Exatamente. Quer dizer, as mulheres têm muito mais rastros do DNA Isso. nativo, quer dizer, dos índios e dos negros, Aham. do que os Claro. homens. O que demonstra portanto, esse cruzamento. Mas verticalizado, né? verticalizado não necessariamente fruto do estudo, mas fruto da própria circunstância, e vamos para a história da colonização de Exato. Portugal. Portugal era um negócio desse tamanho. Era Porque um país... quando a gente fala em miscigenação, Tarcísio, muita gente denuncia e olha de forma enviesada, porque parece que nós estamos corroborando as teses de Gilberto Freire, né, no Casa Grande e Senzala, que é um livro muito complicado, que é um livro com doses cavalares de racismo, né, de uma visão idealizada do colonizador com o colonizado, né, como se a colonização do Brasil tivesse sido adoçada, né, pela cultura do açúcar e que a Casa Grande e Senzala tinha alguma possibilidade de afeto, de troca de afetos. Na verdade, isso não se sustenta em nenhuma perspectiva histórica documental. Mas, ao mesmo tempo, a consequência dessa miscigenação, que se deu, sim, com muita violência, mas também com muitas relações horizontais, né, entre pessoas e depois além do mito das três raças, né, além da mitologia do branco, do negro e do índio, com a participação dos imigrantes, com a participação, né, dos japoneses, dos italianos e todo mundo, dos alemães que chegam. O Brasil tem essa pluralidade, que é o que faz, inclusive, né, essa pluralidade que faz do Brasil uma das culturas mais originais do mundo. E era nela que Oswald de Andrade apostava. Era quando ele faz o manifesto Pau-Brasil, né, era exatamente nessa perspectiva. O Pau-Brasil tinha sido o nosso primeiro produto de exportação a partir da exploração predatória, né, das matas originais. E ele diz, agora nós vamos fazer também uma poesia... Sobretudo da Mata Atlântica. Da Mata Atlântica, exatamente. Que foi detonada, né? E ele disse, agora é nossa hora de fazer uma poesia também de exportação, uma literatura de exportação, a partir dessa reflexão sobre qual é a nossa contribuição única, singular, maravilhosa, porque nada de mais surpreendente, do que a multiplicidade, a diversidade cultural de um país como o Brasil. Um país que permaneceu, inclusive, único, né? Muita gente, que bom, o Brasil é um país único, fala português do Acre ao Rio Grande do Sul. Esse também foi um processo que envolveu muita violência. Todos os movimentos que tiveram possibilidades ou tiveram na sua idealização, construções de nações autônomas foram esmagadas, né, durante a colônia, no caso, por exemplo, da Confederação do Equador, aqui bem perto de nós, né, do qual a Ceará fez parte, no Império e no governo Vargas. No governo, todos os movimentos que tentavam buscar um caminho próprio foram unificados. Então nós falamos português por causa de uma palavrinha muito simples, na marra, na violência, né? Nós somos um único país, né, na marra. Vou fazer duas provocações nesse sentido. Quer dizer, uma delas é se esse antropofagismo depois, ele não vai se replicar de uma maneira fractal, quer dizer, em menor dimensão, entre as regiões dos estados. Por exemplo, apesar da unificação, que de fato foi garantida, e o Oswald estava certo em denunciar e dizer que era próprio dos autoritarismos. Veja que qual era a grande bandeira da ditadura. Nossa ditadura que né, se disseminou durante a nossa juventude, né? Era a integração nacional. Exatamente. Essa é a palavra de ordem, integração nacional. Isso. E a grande ação que a gente fez de integração nacional foi um negócio chamado Rede Globo. Foi fazer um acordo com o grupo Time Life dos Estados Unidos, pegar o dinheiro americano, construir a nossa dívida externa, astronômica, foi construída nesse período, para botar telecomunicação no continente todo, que o Brasil é um continente, para que o sinal da Globo pudesse chegar nos últimos rincões, né, da Amazonas e tal, de que quer que fosse, para chegar no país inteiro, para que o país inteiro pudesse falar a língua das novelas da Globo. Né? Então a Globo foi
o grande instrumento de construção dessa integração nacional, e a integração nacional inclusive tinha o lema integrar para não entregar, né? Então essa integração nacional foi muito forte. Todavia, manteve-se, malgré tudo isso, manteve-se as características regionais que todo mundo fala português, mas não é o mesmo português. Sim. Né? Nós falamos aqui É bom salientar isso. É bom salientar isso. Nós falamos aqui um português, né, que é motivo de chacota, deve ter sido para você quando foi para São Paulo, foi para mim um pouco quando eu fui para o Rio de Janeiro, etc. Quando a gente, né, sai, a gente se reconhece a gente reconhece altero, né? Isso. A gente reconhece a nossa alteridade com relação ao outro. E aí também, por outro lado, como dizia as músicas do pessoal do Ceará, aqui do Fagner, Dinardo e Belchior, né? As coisas vêm de lá, né? Uhum. As coisas vêm de lá e a gente... Bom, eu mesmo vou buscar. Isso. Aliás, você é um exemplo disso. As coisas vêm de lá e você não foi só buscar, você foi mandar de lá. Ajudar a mandar de lá para cá, né? E hoje está vindo. O Belchior também tem já que você falou do pessoal do Ceará, o Belchior tem naquela letra daquela música maravilhosa, assim, tudo que nasce no norte, disse o Newton, já sabia, pela lei da gravidade, cai no sul, grande cidade. Pois é, então um pouco isso, mas é interessante que mesmo todas essas tentativas de unificação, de homogeneização do que é múltiplo, do que é plural, esbarram nessa diversidade, na força dessa diversidade. Tarcísio, eu detesto os nacionalismos. Eu acho os nacionalismos perigosos. Não, eles são, você vê agora que o nacionalismo é a principal bandeira das extremas-direitas aí do mundo afora. Inclusive esse nacionalismo perverso americano do Trump e tal. E essa toda a vida que... E aliás, e o que era o nazismo? Sim. Se não o nacional-socialismo. Exatamente, então, exatamente, é isso. Então, eu me arrepio sempre quando eu vejo essas ondas de verde-amarelismo, sabe, esse patriotismo pedestre, esse ufanismo ingênuo, sabe, eu sou patriota. Eu não sou patriota, Tarcísio, eu não sou patriota. Eu sou um internacionalista. Eu também. Sou um cidadão do mundo. Sim. Acho que profundamente encantado com a diversidade cultural brasileira. E ao mesmo tempo orgulhoso de onde eu sou e convicto de onde eu sou. Mas é aquela história que você passa na rua e vê no alto do edifício, no apartamento, uma bandeira do Brasil, só tem duas hipóteses. Ou é jogo do Brasil, ou ali mora um bolsonarista. Não tem outra sequestraram esses símbolos nacionais. Não, sequestraram o patriotismo, sequestraram o nacionalismo, o patriotismo, etc. Né? Uhum. Mas a provocação que eu queria fazer é que, se aí, por outro lado, a gente tem que pegar aqui a nossa música, e aí eu vou tocar no seu próximo entrevistado, dando um furo acidental, biografado, desculpa, dando um furo acidental aqui, porque nós estamos na posição de termos que ingerir, deglutir o que vem do Sul, maravilha, e reelaborar nas nossas entranhas, submeter o nosso metabolismo, fazer a digestão, para devolver sob a forma da nossa arte. Porque se nós defecarmos só a nossa arte pura e seca, será um exotismo. Será uma coisa, mas não será, né? Não será absorvido no nível nacional. Então, eu acho que um dos mesmos brasileiros que percebeu muito isso, pelo menos operacionalmente e na prática, foi o seu próximo biografado, estamos esperando, Luiz Gonzaga. Estou certo? Está certíssimo. E eu acho que o Luiz Gonzaga era antropofágico. O Luiz Gonzaga era oswaldiano, sem saber disso, sem nunca ter ouvido falar de Oswald de Andrade. Por que eu digo isso? Porque é muito simplismo quando eu ouço assim as pessoas, Luiz Gonzaga cantava autêntica música nordestina. Bobagem, não existe. E outros dizem o contrário. Luiz Gonzaga deformou o que a gente tinha e se submeteu aos valores lá de sulistas. Não é isso. Também ele era absolutamente moderno, na sua ingenuidade de artista popular, com uma sensibilidade, aquela antena da raça de que falava Ezra Pound, né? Ele tinha essa sensibilidade de perceber que naquele instante, no momento da expansão do mercado fonográfico, no momento de expansão do rádio, ele percebeu que havia um espaço para reelaborar toda uma temática e uma sonoridade
que vinha de uma região que nessa época, inclusive, nem se chamava de Nordeste. O Nordeste também é uma invenção. Nordeste também, como diria o próprio Belchior. Aqui o Durval. O Durval, exatamente, meu interlocutor, um interlocutor permanente. Eu sou uma pessoa que admiro muito o trabalho. Ele foi um dos participantes dessa série de conversas avançadas pela qual você veio, ele veio aqui também. Então, nem preciso me aprofundar muito, então, já que Tarcísio, o que Durval falou tudo. Aqui recentemente. Então, o que o Gonzaga fez, né, junto com Humberto Teixeira, foi pegar aquela memória difusa, coletiva, daquela região, desta região que mais tarde viria a ser conhecida como Nordeste, né, e introduzir nela, de forma antropofágica, elementos dessa cultura nacional, ou supostamente nacional, ou seja, a sanfona, a sanfona do sertão é a 8 baixos. Aí o Gonzaga chega com 120 baixos. Um acordeon. Né? Inclusive. É mais a sanfona. Exatamente. E ele faz de uma forma muito brilhante essa receita antropofágica de misturar aquele instrumento que não que é europeu, né? O acordeon, mistura aquilo com a zabumba, né? A caixa de couro das bandas de couro do sertão, com o instrumento de vender chegadinha, né, com o triângulo, e forma esse trio, e de forma muito sensível, coloca o triângulo do lado grave do acordeon e a zabumba, que é um instrumento grave, do lado agudo. Então, alternando, né? Fazendo um equilíbrio, uma sonoridade. Né? E aí chega o Humberto Teixeira, que era um homem da cidade, né, que era um homem erudito. E que entendia perfeitamente. Essa embalagem que tinha que ser feita. Exatamente. E começa a pedir que o Gonzaga cante para ele. Teixeira era cearense? Cearense. Que o Gonzaga cante para ele as músicas que ele ouvia quando era criança. E aquelas letras ingênuas, o Humberto Teixeira transforma aquilo numa sofisticação poética. A Asa Branca é muito sofisticada do ponto de vista. Muito. Inclusive é interpretada por orquestra sinfônica. Exatamente. Tem uma melodia muito bonita. Tudo que a gente está falando, Tarcísio, tem a ver com umas letras ingênuas, como ela só quer se namorar. De propósito. Ele ouviu aí. E uma coisa interessante é que ele não cantava naquele momento, isso Durval faz essa interpretação de modo brilhante, essa análise de modo brilhante, quando ele, naquele momento, Luiz Gonzaga não estava cantando para o sertanejo. Ele estava cantando para o sertanejo que migrou. Sim. Ele estava falando para o cara que estava lá em São Paulo, o pau de arara, como nós que fomos. Por causa da feira de São Cristóvão. Não Exatamente. Porque o sertanejo não tinha dinheiro para comprar disco, nem para comprar rádio. O Gonzaga cantava e fazia exatamente essa poética da saudade, do migrante que foi e que levou consigo o sertão. Urbanizado. E, portanto, com novos códigos, né, com novas possibilidades de interpretação. Com novos códigos e velhas sedes. Exatamente. E velhas E é por isso que eu acho que tudo isso que a gente está falando desde o começo, Tarcísio, Oswald de Andrade e Gonzaga, tem a ver com uma coisa. Eu detesto quando diz assim, eu adoro forró de raiz. Não existe forró de raiz. Eu gosto de samba de raiz. Não existe samba de raiz. Nada de raiz. Tudo é reelaboração. É próprio da cultura a reelaboração permanente. Aquilo que Bakhtin chamava de circularidade cultural. Ou seja... Eu gosto do Danúbio Azul de raiz. Então... É isso, ou seja, tudo é reelaboração, né? Tudo é transformação. Aí diz assim, mas agora o forró é diferente. Vai ser sempre diferente, você goste ou não. Eu, por exemplo, não gosto, não ouço, mas eu entendo perfeitamente que é próprio. Você não ouve o forró atual. Exatamente, eu não gosto, não ouço. Não gosto também. Mas assim, eu entendo. Eu acho que esse é totalmente desenraizado. Mas esse é um processo inexorável. Inevitável. Sabe? De que a cultura vai tomando, porque senão a gente vai museificar. Claro, né? Claro. E é um processo pelo qual os velhos nunca vão gostar das músicas dos jovens. É um pouco isso. Mas é engraçado, Lira, desculpa, que agora me ocorreu, esse fim de semana eu vi A Complina Non, né? Que é o filme que está aí sobre o Bob Dylan, na realidade sobre o Bob Dylan da década de 60, sobre os primeiros anos do Bob Dylan. E no Bob Dylan você vê lá na cultura americana exatamente esse mesmo processo. Sim, claro. Quer dizer, o que é que ele faz? Ele pega a música folk, raiz, a música folk, a música country, isso. E o grande herói dele era Woody Guthrie,
né, que começa o filme ele visitando o cara no hospital, o cara com uma tosse já, tá meio terminal, enfim, visitando o Woody. E ele começa com aquela música, e que ele vai manter esse estilo folk e essa forma de cantar. E o inglês, e o inglês do sul, ele é de New Jersey. Mas ele faz um inglês sulista, and Mr. Tambourine. Ele faz esse inglês sulista por toda a carreira. Exato. Mas, ao mesmo tempo, isso provoca uma grande... Eu achei engraçado porque pareceu uma coisa que aconteceu aqui no Ceará, na Faculdade de Direito. Provoca uma grande celeuma quando ele vai no festival de Newport, que era um festival folclore tradicional. E ele estava indo lá pela terceira vez, e na terceira vez ele vai e toca guitarra elétrica. Se acompanha com a banda e ele próprio tocando guitarra elétrica. Sim. Isso, os caras têm uma briga, os caras querem arrancar os cabos de som, aí vem a polícia, é uma confusão porque o cara está tocando guitarra elétrica. É o mesmo que aconteceu no Brasil, uma passeata contra as guitarras elétricas. Meu filho, o Gilberto Gil, não sei se é do seu tempo, mas é do meu tempo de estudante, então... Né? Tivemos uma desgraça de ser estudante durante a ditadura. Tanto você como eu teve a fase mais inicial, que eu entrei na universidade em 66. Então, eu era um menino. Peguei o auge e peguei 68, peguei a barra pesada e tal. Sim. Mas, enfim, o Gil fez um show na Faculdade de Direito, o famoso auditório da Faculdade de Direito, que é um auditório imenso. Sim. Então, o auditório estava transbordante. Só que nesse show... O Gil tocou procissão com guitarra elétrica. Olha, lá vai passando. Rapaz, foi um escândalo. Aí, alguns aplaudiam, outros vaiaram. E no outro dia, um escândalo. Esse Gil está tocando... O Gil entreguista, o Gil está tocando com guitarra elétrica. Me permita. Quem leva o ideário oswaldiano, antropofágico, de forma mais disseminada, massificada no Brasil, são justamente os tropicalistas. E o Caetano diz isso no Verdade Tropical, aquele livro maravilhoso, belíssimo do Caetano, que quando o Zé Celso ressuscita Oswald de Andrade, que tinha morrido esquecido lá em 54, em 66, 67, o Zé Celso ressuscita o Rei da Vela, né, que é uma peça maravilhosa, violentíssima e engraçadíssima do Oswald de Andrade. Deixa você totalmente mexido. Na plateia tinha um jovem baiano de 20 anos chamado Caetano Veloso, cabeludo, que olhou para aquilo e disse: é isso que eu quero fazer com a música. Eu quero ser antropófago, eu quero ser antropofágico. Então, os tropicalistas são herdeiros diretos do espírito oswaldiano. Né? Então, Oswald de Andrade é recuperado, tirado do esquecimento pelos tropicalistas. Revivido, reencarnado. Talvez antropofagizado. Sim, claro. Foi comido exatamente. E deglutido e saiu sob a forma de Rogério de Prá, sobre aquele todo dia. Eliminando os binarismos, sabe, entre cultura de massas, cultura erudita, cultura popular, entre internacional e nacional, todas essas dicotomias. Eles eliminavam. Mas nunca deixou de ser uma cultura de elite, quer dizer, aquela música, né? E nunca foi de fato absorvida popularmente. O Oswald de Andrade fez uma profecia, né? Um dia a humanidade ainda irá comer os biscoitos finos que eu fabrico. Né? E ele pagou o preço por ser de vanguarda. Qual é o preço da vanguarda? É a incompreensão do seu tempo. Então é por isso que ele nunca foi um autor de grandes vendagens, né? É por isso que ele sempre foi um autor experimental. O preço do gênio é a solidão. Ele morreu sozinho e pobre. O preço do gênio é a solidão. E acompanhar isso numa biografia. Os baianos deram um jeito de não ter que pagar isso. Arranjaram mulheres que são verdadeiras agentes. E aí, Tarcísio, eu acho que tem a ver com o próprio ofício da biografia, sabe? A biografia como algo que penetra nesses desvãos da alma humana, que penetra, né, na vida privada dos indivíduos, e por isso é que a biografia é sempre transgressora. Se um dia algum herdeiro, algum parente, ou o próprio biografado estivesse vivo e gostasse da biografia que eu escrevi sobre eles, se eles gostaram, é porque eu falhei em algum lugar. Melhor rasgar. Eu devo ter falhado em algum lugar. A biografia é transgressiva. Meu amigo, agora eu gostaria de, nos minutos que nos restam, conversar um pouco sobre o seu ofício de biógrafo, que não existe o ofício de biógrafo sem a vida do biografador, que no caso é vossa pessoa. E aí eu
diria o seguinte, nós nos conhecemos no jornal O Povo, eu acho que não tínhamos nos conhecido nos bares da cidade, já tínhamos encontrado que era inevitável. Uhum. Mas nos conhecemos no jornal O Povo, você como editor do jornal, e eu brincando de jornalismo com a Beatriz Furtado como editora do Caderno Vida e Arte. Uhum. Eu escrevia um artigo por semana, uma página lá, além de dar uns palpites aqui e acolá, fazer umas notinhas, que obviamente era submetido ao seu crivo, né, que me devolvia todo riscado, como era de seu ofício. Mas aí, de repente, acontecem duas coisas importantes na sua vida e você vai nos dizer agora o quão conectadas. Um que você foi ombudsman do jornal. Aliás, fica muito difícil, me fale logo sobre isso. Depois de ser ombudsman, fica quase impossível continuar a conviver no mesmo jornal. Fica, não? No meu caso foi difícil. Foi difícil porque eu levantava não só as questões problemáticas do ofício da produção da notícia, né, do processo de produção da notícia, mas também questões da esquizofrenia da empresa jornalística, né, que toda empresa jornalística, ao mesmo tempo que é uma prestadora de serviços de informação, é também uma empresa que visa o lucro. E num jornalismo produzido num estado periférico como o nosso, né, as relações desta imprensa com as instâncias de poder econômico, político, estão muito próximas. Né? Então, porque são questões de sobrevivência. Exatamente. Então, nesse caso, eu levei muito a sério o mandato de um ano de ombudsman, que poderia ter sido renovado, mas por mais um ano, conforme a regra, mas de comum acordo entre eu e o meu querido, saudoso amigo Demócrito Duma, grande figura disse. Nós resolvemos que eu não teria E eu ainda ensaiei uma volta para a redação, passei 6 meses na redação, mas logo percebi que algo havia se quebrado. É um desconforto. Né? É um desconforto mútuo. Eu acho que acontece. E aí foi quando eu fui para a Fundação Demócrito Rocha. Você foi para a Fundação Demócrito Rocha, e lá eu descobri... A gente já deixou de lhe ver no jornal. Exatamente. Já assumiu do jornal. Exatamente. Eu fui para a Fundação Demócrito Rocha e passei a editar livros. Né? Comecei em 2 anos como coordenador editorial da Fundação Demócrito Rocha. Eu editei 82 livros. Né? Fizemos coleções interessantíssimas, que até hoje, inclusive, algumas delas estão presentes da Terra Bárbara. Foi uma concepção minha que eu me inspirei, na verdade, decalquei mais de que me inspirei, de uma coleção da Brasiliense chamada Encanto Radical, que era uma coleção... Eu imagino que essa experiência tenha sido muito útil na sua fase posterior, sim. porque ele deu uma vivência e uma experiência editorial e de relação com as editoras. Exatamente. Com o lado que também são instituições que precisam ter lucro. Exatamente. Nem que visam, mas que não sobrevivem, tem que pelo menos sobreviver. Então, ter frequentado os 2 lados do balcão foi interessante. Foi quando eu resolvi, então, virar autor, né? Pedi, inclusive... as contas ao Demócrito, né? E foi engraçado, Tarcísio. Eu conto isso na introdução do meu livro Arte da Biografia, que eu ligo para o Demócrito pedindo as contas ao Demócrito. Aí o Demócrito diz, não, vem aqui na minha casa, vamos conversar direito sobre isso, o que é isso? Vem amanhã de manhã aqui cedinho e vamos conversar. Aí ele chegou lá na casa do Demócrito e ele me diz, meu filho, me explica, por que você quer as contas? O que você está saindo do jornal? Aí eu olhei para ele e disse, Demócrito, é porque eu quero ser escritor. Ele olhou para o relógio e disse, meu filho, são 9 horas da manhã, você já bebeu? Eu disse, não, é uma decisão tomada com absoluta sobriedade. Rapaz, é uma descrição. Quantos anos você tinha? Eu tinha ali, eu tinha uns perto de 40. Perto de 40. É uma decisão com uma pessoa já de 40 anos tomar, ele tem razão de perguntar. E ele sabia da minha vida pregressa profissional, ou seja, eu tinha sido topógrafo, técnico de raio-x, tinha sido vendedor de hambúrguer, tinha vendido artesanato na Praça de Fátima, ali da igreja de Fátima. Era riponga. Era riponga, ou seja, e ele sabia que finalmente eu tinha encontrado o Porto Seguro, estava ganhando uma graninha legal, estável, né? E ele disse, meu filho, você vai começar tudo do zero de novo. Eu disse, Demócrito, eu gosto de recomeços, né? Eu adoro recomeçar. E naquele momento, paguei o preço disso, né? Publiquei meu primeiro livro, O Poder e a Peste, foi um sucesso surpreendente para mim.
É um livro lançado aqui em Fortaleza com pouquíssimos exemplares, 500, 600 exemplares. Olha, você me dando uma informação que eu não sabia, que você tinha começado a sua vida de escritor ainda em Fortaleza. Ainda em Fortaleza. Eu publiquei O Poder e a Peste, lancei no Dragão do Mar, e logo depois o Fernando Moraes, o autor de Olga, de Chateau, leu o livro e me convidou para ser assistente de pesquisa dele. Ele estava fazendo um livro. Isso é um excelente começo. Ok. Qual é o melhor caminho para ser diretor de cinema? Ser um assistente de direção de um bom diretor. E ali foi que eu tomei a decisão de me afastar do jornal, fui morar em São Paulo, porque... E aí, pois eu queria fazer essa conexão. Por que ele levou a São Paulo? O mercado está lá, né? As coisas vêm de lá. Né? Cara, então, eu mesmo vou buscar e vou mandar umas. Vou começar a mandar para cá. Não, quer dizer, a razão que levou a São Paulo foi profissional. Profissional e afetiva. Naquele momento eu conheci outro lado. Conheci minha terceira mulher, que naquele momento nós estávamos iniciando uma relação, a Adriana Negreiros, grande jornalista, hoje é repórter especial do UOL, minha amiga grande também, escritora, sua amiga. Grande então nós resolvemos, ela recebeu um convite para ir trabalhar na Editora Abril, né? E ela foi primeiro. Então ela foi para São Paulo. Primeiro nós passamos um ano em Salvador, ela dirigindo a sucursal da Veja. Você estava a caminho de São Paulo, né? Estava no meio do caminho. E aí fomos para São Paulo. Eu trabalhei numa editora em São Paulo, uma editora mais acadêmica. Quer dizer, quando você foi, você já ficaram morando juntos? Sim, já fomos. Já estávamos morando juntos aqui em Fortaleza, né? E aí fomos para Salvador, passamos um ano e meio, ela trabalhando na Veja e eu tendo um ano dionisíaco, absolutamente dionisíaco, meu ano sabático. Né? Fomos para Todo mundo merece? Todo mundo merece. Fomos para São Paulo, fui trabalhar numa pequena editora, uma editora consistente, mas uma pequena de médio porte, acadêmica, que é a editora Contexto. E depois na Contexto eu publiquei meu segundo livro e o primeiro livro de distribuição nacional, que foi a biografia do Castelo Branco, A Marcha para a Ditadura. Que lhe levou a ser biógrafo, e em particular a fazer a biografia do Castelo Branco, que foi a primeira biografia, então, pelo que eu Nacional. Nacional, sim. O Poder e a Peste, que era a biografia do Rodolfo Teófilo, que era uma biografia também. Mas a biografia de distribuição nacional foi Castelo. E a biografia sempre me encantou pela transdisciplinaridade do gênero, Tarcísio. Eu queria muito, me interessa muito essa discussão, até como eu disse aqui na abertura, porque o colégio é transdisciplinar, que o reitor me deu dirigir agora, tem como marca eu sempre digo isso e vou repetir, porque eu acho que é importante. Eu já disse isso em várias entrevistas, eu escrevi sobre isso, mas eu acho que a biografia é um gênero de fronteira, né? E eu sempre digo também que quando a gente fala de fronteira, a gente pensa em divisão, em muro, em cerca, em cancela. Para mim, fronteira não é isso. Para mim, fronteira é área de interseção, é área de contágios. Então, qual é a zona de fronteira da biografia? Né? A biografia está nessa zona de contágio, né? E, portanto, uma zona de fronteira é sempre uma zona de contrabando. Né? Em vez de ele interromper, eu li do escritor, que é muito bom, ele disse, olhe, as coisas interessantes estão sempre nas fronteiras, na União, mas ele concebe fronteira como você. Por exemplo, tem um lugar onde as águas do Rio Negro se encontram com as do Solimões, é isso? É isso. Isso é minha geografia. Tá aqui. E aí ele disse, ali é interessantíssimo. Exatamente. Porque você tem peixes. São confluências. Tem tipo de peixe, então ali é que é a região bacana. Exatamente, né? Área de confluências e de contrabando. Fronteira é terra de contrabando. E o que é o contrabando que eu estou falando aqui? É exatamente desses três territórios. As aventuras acontecem nas fronteiras. Exatamente. Né? O território do jornalismo, o território da literatura e o território da história. Para mim, a biografia está nessa interseção. Você avançou já uma provocação que eu ia fazer. Você já tocou, mas eu faço assim mesmo. Quer dizer, você como jornalista, você se sente... você é mais um literato? Primeiro, isso. Não sou literato. Você é mais um jornalista ou um literato? Não sou literato. Escritor? Não sou literato. Não me considero nem escritor. Eu sou um jornalista que escreve livros. Né? Então, eu sou um operário, eu digo sempre. Mas você se sente como jornalista? Eu sou jornalista, me identifico no hotel, profissão repórter. Eu sou um repórter. Mais do que um jornalista, eu sou um repórter. Então, deixa eu... Não, mas me veio... Desculpa, eu sou interruptor, mas é porque me veio à mente uma frase do Truman Capote, Sim.
que escreveu a Sangue Frio, Sangue Frio, né? clássico. Tinha acabado de lançar e Clássico. fechou e tal. É. E fruto de uma grande filha da putice dele Sim. com os criminosos. Com as fontes, né? Com as fontes, os caras na cadeia e tal, ele Aham. fica prometendo. Enfim. Mas não importa, mas tinha, quando ele lançou, o Kerouac tinha lançado On the Road. Isso, exatamente. Aí um repórter perguntou a ele, e esse livro novo aí desse rapaz que tá bombando aí, o Jack Kerouac, Aham. On the Road. Aí ele diz as frases Aí ele célebres. disse, aquilo é datilografia, não é literatura, Exatamente. diz typing. Exatamente. Essa era. É datilografia, não é literatura. Então, quer dizer que você se sente mais um datilógrafo. Na verdade, eu me sinto um operário. Eu sou um trabalhador. Para mim, escrever é um ofício, é um trabalho. Não é nada romântico de minha parte. Mas não tem você, nenhum permita-me idealismo em relação a dizer, isso. mas você escreve muito bem. Permita-me Bem, dizer. isso é outra coisa. O Paul Zumthor, que é um autor, um semiólogo suíço, que eu utilizei na época do mestrado, ele dizia que o grande compromisso ético de quem escreve é entregar o melhor texto possível para o leitor. Sabe? Ele dizia, eu detesto roupa suja, e eu detesto o texto sujo. Então, aí tem a Mas eu ver... fiquei doidinho para consertar uma frase sua aqui lendo no Oso. Eu disse, rapaz, eu faria essa frase um pouco diferente. Mas eu faço isso a Mas toda é assim hora. mesmo, Mas é assim sempre mesmo. faz, né? Todo lançamento, na hora que eu abro o livro, eu digo, eu teria escrito essa frase melhor. Porque o livro nunca acaba. O livro termina quando o editor te arranca das mãos. Esse é o momento. Mas, voltando àquela zona de fronteira, o que é que cada contribuição dessas áreas dá? Né? O jornalismo me deu a certeza de que eu devo escrever de forma clara, de forma objetiva. Aquilo que o Vieira, em um dos seus sermões, se pergunta, como devem ser as palavras? Né? E ele responde a si mesmo. Ele diz, as palavras devem ser como as estrelas, elevadas, mas muito claras. Né? Então, é exatamente isso que o jornalismo me deu, essa perspectiva da clareza, né? De que eu estou escrevendo para um público heterogêneo, decodificando conteúdos complexos para uma audiência maior. Isso o jornalismo me deu. O que é que a história... Não, o jornalismo realmente dá isso. Desculpe, eu sou interruptor, mas... Não, porque eu acho que, às vezes, o beletrismo, Sim, quer dizer, disso que eu estraga a clareza pelo ornamento. Exatamente. Né? Quando Pelo você me pergunta... ornamento. Aí, pô, Não. a clareza e a concisão. Isso. Um escritor de minha predileção é o Borges. Sim. Jorge Luiz Sim. Borges, porque ele é o rei da concisão e da clareza. Exatamente, é isso. Os filósofos, em filosofia também, você tem os filósofos da ideia, da frase, do parágrafo ilegível, rebuscado e completo. Aham. E você tem, que é próprio da filosofia continental, um pouco a dificuldade de ler Hegel, de ler os caras que têm... bom, Deleuze nem se fala. Sim, né? Mas aí vem a filosofia saxônica, né? A filosofia da ilha. Uhum. A filosofia da ilha rapaz, o objetivo de escrever filosofia é escrever claro. Translúcido. Você pode escrever, porque se você não escreve claro, não dá nem para saber se é certo ou errado o pensamento que você está lendo. Exatamente. Pô, primeiro que você possa saber. Aliás, tem uma anedota de um físico que, orientando uma tese de doutorado em Princeton, e aí o aluno entregou uma tese de doutorado com as coisas meio que revolucionárias, e o cara ficou inseguro. Aí pediu a opinião no físico muito famoso, cujo nome não me lembro agora, só me lembro de uma anedota, né? Um físico muito famoso pediu para ele dar a opinião, ler. Uhum. Aí a resposta do cara foi: a tese do seu aluno não consegue nem estar errada. Então, pois é, é preciso pelo menos estar errado, né? Exatamente. E a partir dessa busca obsessiva pela clareza é que eu tento despir o texto de qualquer veleidade ou tentação literária. Porque o jornalista, quando tenta fazer literatura, ele faz literatice, né? Faz literatura de péssima qualidade. Mas nessa zona de fronteira da qual eu falava, o jornalismo faz conexão, né? Faz interseção com a história, no caso da biografia, né? Ou seja, o que é que a história entra? Eu que sou jornalista de formação, fiz um mestrado em semiótica e o doutorado em história. Então, a história nos dá o rigor metodológico da pesquisa.
Muito bom. Então, Muito bom. ele junta essa tentativa desesperada de ser claro à profundidade. Aquilo que o Ítalo Calvino, num livro maravilhoso chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio, Sim. ele falava das 6 características que o texto deve ter para Maravilhoso. sobreviver na era da imagem. E ele dá 2 características que aparentemente são antagônicas, né? Que seria a consistência e a leveza. Então, a leveza... Não acho que são antagônicas. Pois não são, e ele mostra que não são. E ele diz que o texto tem que ser leve, né? Não como um pássaro que canta, mas como um pássaro que voa. Né? Então, é essa a perspectiva. A história, Certo. a pesquisa histórica me dá o rigor necessário da documentação, no rigor metodológico, e a literatura entra como? Ela entra incidentalmente, oferecendo os recursos que o texto literário nos permite. Aí eu falo de literatura de não ficção. Que argumentos, que ferramentas são essas? A manipulação do tempo, de modo a construir suspenses, de modo a construir elipses, Sim. porque você nunca vai oferecer para o leitor tudo que você sabe sobre aquela cena ou sobre aquele aspecto na hora só. Porque senão o leitor vai ficar sabendo do argot. Você vai ter que, em doses homeopáticas, usando os recursos... Também dá uma indigestão, né? Usando os recursos típicos da narrativa. Eu sou um estudioso da narrativa. Narrativa. Tudo bem, mas eu acho que tem um aspecto da literatura que entra também, que você não mencionou, que é o seguinte: a boa literatura, fazer samba não é contar piada. Já dizia Vinícius de Moraes. A boa literatura não é narrar histórias. Isso é um gênero de literatura, mas não é a melhor literatura. A melhor literatura é quando a gente fala de Dostoiévski, desses caras. A boa literatura é um escrito sobre a alma humana, sobre a alma do personagem, sobre uma leitura interna. Você não precisa que o personagem tenha muitas peripécias para você narrar, né? Porque é como o livro. Mas no caso do Joyce. Mas na biografia, sim, mas também tem esse lado, porque também na biografia... Tem um mergulho na alma, claro. Tem um mergulho na alma. Claro. Isso é pura com uma limitação. Isso eu diria até que é assim, mas a essência da literatura. Mas tem um senão aí, Tarcísio. Tem um senão que a Virginia Woolf, que escreveu um texto chamado A Arte da Biografia, e o meu livro é uma referência, uma citação, né, explícita a esse texto clássico da Virginia Woolf, uma nota de rodapé da Virginia Woolf. Em que ela, que foi biógrafa e também foi romancista, né, ela dizia: o romancista é livre, o biógrafo é manietado. Manietado pelo quê? Pela documentação. Sim. Então é aquilo, e aí... Pelos fatos. Pelos fatos, mais que pelos fatos, pela documentação. Então, assim, a documentação pode ter vários vieses, e você tem que fazer essa leitura crítica desses documentos. Né? Então, a biografia se situa, portanto, nessa área de fronteiras entre essas 3 esferas, e ela é necessariamente transgressora na medida em que, nesse mergulho nos desvãos, nos abismos interiores, tirando os esqueletos do armário, né, e mostrando isso publicamente, ela sempre vai ser um gênero incômodo, principalmente para quem é personagem desta biografia. Né? Então, o potencial subversivo da biografia é o que me encanta. Então, eu tento fazer deste trabalho como biógrafo... Acho que subversivo e desmistificante. Desmistificador. Também. Exatamente, porque o que é a biografia? A biografia é tentar entender como se constrói as mitologias pessoais. E no fim do dia, substituir a mitologia pela realidade. Exatamente. Pela dura e crua. Exatamente. Bom, até quando ela nos é. Exatamente. Lira, meu amigo, foi um prazer muito grande essa conversa aqui. Foi um prazer enorme. Hoje, prazer enorme, boa conversa. Poderíamos esticar, mas o povo também não aguenta, né? Temos que dar uma folga aos ouvintes e eu vou só terminar com uma provocação. Pois não. Você é um homem famoso? Não sou famoso. E dentro essa eu não tenho nenhuma vaidade em relação a isso. Você é famoso. Não, eu diria que ser teu, não. Eu diria que dentro do meu ofício de biógrafo, eu consegui ter prestígio.
E é diferente. Eu acho que Tu acha que é diferente? é bem diferente. Famoso, o Caetano uma vez perguntaram para ele, você achava que ia ser famoso? E ele disse, não, eu sempre achei que ia ser célebre. Então, no meu caso, Tarcísio, eu tenho a exata dimensão do meu trabalho. É um trabalho que tem uma aceitação de público, eu vivo do que escrevo há 25 anos, a minha única fonte de renda são meus livros e as atividades correlatas, da palestras, da cursos e tudo mais. Então, isso significa que eu tenho uma aceitação por parte do público. E, ao mesmo tempo, tenho sido muito aceito por parte da crítica. Os meus livros, de forma geral, eles são muito bem recebidos. E o que é maior orgulho para mim é, inclusive, junto a historiadores. Os historiadores de prestígio resenham meus livros. E aqueles que protestam um pouco, né? Mas eu acho normal, né? Eu acho que essa discussão entre jornalistas que escrevem livros históricos e historiadores, isso está circunscrito a centros universitários mais retrógrados, Sim. Anacrônicos, porque nos centros universitários... Aproveita, bata nele. Não é bater, não, é uma constatação. A Unicamp me chamou para dar um curso de pós-graduação para alunos do doutorado e do mestrado, e na turma, uma turma multidisciplinar, curiosamente, tinha historiadores, tinha jornalistas, tinha estudantes de linguística, né, tinha estudantes de letras, ou seja... Na Unicamp me recebe. E aqui eu vejo na província um certo, não sei se é estranhamento ou se talvez um certo ciúme, um certo rancor, né? Ele é um jornalista e está se metendo no território da história. Agora mesmo, eu fazendo o livro da UFC, dos 70 anos da UFC, chegaram a mim pessoas de nariz torcido, eu disse, gente, isso é uma discussão tão antiga, eu acho que hoje, Tarcísio, de uma forma objetiva e para terminar a nossa conversa. Eu acho que é uma relação que os historiadores e os jornalistas aprenderam mutuamente. Os jornalistas aprenderam que precisam aprofundar os seus métodos de pesquisa, precisam aprofundar a sua metodologia, a partir, inclusive, da explicitação de suas fontes historiográficas. E, de outro lado, da outra parte, os historiadores aprenderam que precisam escrever para além dos muros da universidade. Perfeito. Os historiadores perceberam que precisam se comunicar com o público e precisam trabalhar bem o texto. Os historiadores estão aprendendo a escrever bem. E tem bons historiadores escrevendo grandes livros históricos. Que não basta fazer paper para o CNPq, né? Não basta. Não basta escrever para uma banca, sabe? Você tem que escrever para o público. E, afinal, em nenhuma universidade pública, isso é ainda mais premente, urgente e necessário. Com certeza. Ou seja, quem paga a nossa vida acadêmica é quem está lá fora do muro da universidade. E nós devemos... E eu vim da uma universidade pública, fui aluno da universidade. Da UFC também? Da UFC, fiz jornalismo na UFC. Né? Então, acho que o trabalho que eu faço, né, em relação à história, em relação à biografia, é um pouco uma forma de eu devolver para a sociedade naquilo que ela investiu na minha formação. Com certeza, com certeza. Muito bom pensamento. Bom, para terminar, não fora por uma última pergunta que eu quero fazer. Você, meu amigo Lira, vai morrer sozinho? Porra, que pergunta, cara. No fim do dia. Não, porque nós discutimos aqui na nossa conversa que pessoas célebres, pessoas importantes, gênios, Oswald de Andrade, né, estão meio condenados a morrer sozinho. Aí a pergunta é nessa direção. Eu espero que não, sabe? Eu espero que não. Eu sou meio atabalhoado nas minhas relações pessoais e afetivas. O meu trabalho me exige muita concentração e às vezes muito auto-ensimesmamento, assim. Mas eu espero que não. Eu acho que eu sou um homem que vive das paixões, eu sou um homem que vive do amor, eu sou um homem que vive da alegria. A felicidade, para mim, é o meu mantra. A última palavra que minha mãe disse antes de morrer, diante de todos os filhos que estavam lá, todos tristes, acabrunhados, ela levantou a mão e disse, alegria, meus filhos, alegria. E Oswald de Andrade é o mestre, ele já dizia, alegria é a prova dos 9. E alegria e solidão não combinam, né? Muito bem, Lira. Pô, prazer, essa sua última resposta. Acho que fecha com chave de ouro nossa conversa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo, por nos visitar, pela magnífica palestra que você deu lá na nossa série de conferência avançada. Obrigado pela sua visita. Eu que agradeço. Foi um prazer, amigo. Obrigadíssimo.